Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula na primeira carta de Pedro. Essas aulas de Escola Bíblica Dominical, aí para a Igreja Batista Central de Taguatinga. Eu espero que você esteja aproveitando bem as nossas aulas, que você esteja acompanhando a leitura do livro de 1 Pedro, essa carta tão importante, não é? E hoje a nossa aula vai continuar o capítulo 2, não é? Nós vamos finalizar o capítulo 2, mas essa parte que nós vamos ver a partir de hoje, hoje e no próximo domingo, ou seja, finalzinho do capítulo 2 e começo do capítulo 3, dentro da estrutura da carta de 1 Pedro, já é uma segunda parte. Nós vencemos a primeira parte com aquele primeiro parágrafo de ação de graças e depois a implicação daquele ensino, não é, para a vida do crente, não é, com relação a comportamento individual, atitudes com relação aos outros crentes e no contexto da igreja. Agora, Pedro vai abrir um pouco mais os horizontes do seu ensino e vai trazer a implicação da morte de Cristo, vai trazer a implicação de uma vida cristã no meio do mundo não cristão. Ou seja, como é que a nossa salvação e aquilo que Cristo fez afeta o nosso relacionamento com o mundo não cristão ao nosso redor. Na linguagem do Novo Testamento, esse mundo não cristão era caracterizado pela expressão gentios. O gentio era aquele que não conhecia Deus, era aquele que não era judeu. Então, essa expressão ficou muito conhecida e muito marcada no contexto bíblico como aqueles que não conheciam, não serviam a Deus. E mesmo falando em termos de cristãos, não é? Essa expressão ainda vai ser usada. Claro que Pedro, por ser judeu, vai usar essa expressão, mas ele vai aplicá-la agora em termos daqueles que não conhecem a Jesus. Então, nós vamos ver como é que o crente se comporta com relação ao resto do mundo. E nós vamos tocar aqui em alguns pontos que são particularmente bastante sensíveis. Hoje nós temos uma linha de interpretação em termos vamos dizer, de mundo evangélico. Nós temos alguns segmentos do mundo evangélico que são largamente influenciados pelo que nós podemos chamar de evangelho social, não é? E existe um segmento em particular, que eu tenho em mente aqui, influenciado pelo que alguns conhecem de missão integral. A teologia da missão integral, ela tem afetado alguns segmentos da igreja evangélica. A missão integral é para os evangélicos o que a teologia da libertação é para a igreja católica. É um segmento, é uma linha que é mais ideológica do que teológica, que diz respeito às implicações sociais da igreja e do evangelho, não é? E algumas das coisas que nós vamos ver aqui dizem respeito a isso, dizem respeito ao nosso comportamento como cidadãos, não é? E algumas das coisas que Pedro menciona aqui podem parecer um tanto estranhas e um tanto difíceis de acatar, mas nós precisamos compreender não só que ele escreveu isso para o contexto da época, mas que nós podemos aplicar princípios que estão presentes no texto bíblico para hoje. Ou seja, a realidade pode ser um pouco diferente, mas a Bíblia é a mesma. Aliás,
no finalzinho do capítulo 1, nós lemos aqui: seca-se a erva, murcha a flor, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, dentro desse princípio de eternalidade da palavra, de permanência da palavra de Deus, nós temos que aplicar o que lemos e o que está no texto bíblico para a nossa realidade de hoje, e não simplesmente ler o que está na Bíblia à luz do nosso contexto e modificar. Senão nós estaremos concordando com um certo pastor que há poucos dias disse que a Bíblia precisa ser atualizada e ela precisa ser lida com lentes de hoje, de maneira alguma. Nós é que precisamos da lente da Bíblia para ler o nosso contexto de hoje e aplicar o texto bíblico para realidades de hoje, certo? Então, é preciso que nós percebamos qual é o cerne daquilo que o autor bíblico está ensinando e apliquemos, então, para a nossa realidade. E não simplesmente entendamos que hoje mudou e nós precisamos adaptar o texto bíblico à nossa realidade, de maneira alguma. Tá certo? De maneira alguma. É preciso que entendamos isso. É por isso que uma das tarefas mais difíceis, às vezes, para o estudante da Bíblia, para os mestres da Bíblia, a nossa tarefa difícil e constante é aquela de fazer uma ponte interpretativa entre o ontem da passagem bíblica e o hoje do nosso contexto e como nós podemos compreender o nosso contexto à luz da Bíblia. Esse é o pensamento correto. E não adaptar a Bíblia à luz do nosso contexto. Os irmãos percebem? É essa a nossa tarefa para hoje e por isso, mais uma vez, certamente vamos depender do ensino do Senhor por meio do seu Espírito. Então vamos orar juntos e vamos buscar a sua presença para essa aula de escola bíblica. Ó Pai bendito, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é, sim, imutável e ela contém princípios maravilhosos que se aplicam de forma relevante à nossa vida hoje. E um escrito como o que nós estamos estudando, que data do começo do 1º século, pode ser aplicado de forma prática e de forma pontual e relevante na nossa vida hoje, no século 21. Nos ajuda, Senhor, nos instrui, nos ensina. É o que nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto de Pedro aqui, a partir do no capítulo 2, a partir do verso 11, muda, como eu disse, para ampliar os horizontes do cristão, para falar das suas relações agora não no seio da igreja, que foi o finalzinho do que vimos na aula passada, no domingo passado, mas agora como é a relação do cristão com o resto do mundo. E o resto do mundo, como era no tempo de Pedro, no nosso tempo hoje. Né? O resto do mundo, infelizmente, na sua maioria, não crê em Deus. O resto do mundo, lá fora, não aceita e não vive de acordo com o senhorio de Cristo. Sim, nós temos hoje no Brasil uma significativa porção da sociedade que é chamada de cristã, não é? Mas nós temos que até fazer distinção entre esses cristãos e temos o segmento evangélico, e mesmo dentro do segmento evangélico, infelizmente, nós temos alguns que têm sido influenciados por ensinos que não são saudáveis, como esse que eu acabei de falar para vocês, mencionar, da teologia da missão integral. Não é? Eu não estou aqui dizendo que o cristão não tem responsabilidades sociais, e nem estou aqui dizendo, e nem tampouco concordo, né? Ou melhor, nem estou aqui dizendo que a igreja como um todo não tem uma responsabilidade social. Eu creio que sim, eu creio que a igreja tem, e a igreja tem uma resposta
saudável em termos de ação social. Agora, o que nós não podemos permitir é que isso seja o carro-chefe da igreja, que essa seja agora a missão da igreja e tudo é voltado para o aspecto social. A missão de Jesus não foi social. Jesus não foi um herói, Jesus não foi um mago, Jesus não foi alguém que veio simplesmente para curar, fazer milagres, um curandeiro, e certamente Jesus não foi uma pessoa que veio para fazer uma revolução social, como se essa fosse a sua missão. A missão de Jesus foi espiritual. A missão de Jesus foi resgatar o seu povo dos seus pecados e o mundo do grande mal que afeta a nossa vida até hoje, que é o pecado. Essa é a missão de Jesus. E essa, meus irmãos, é a missão da igreja. Nós não podemos tirar os olhos disso. E temos que avaliar todo o restante à luz dessa missão, para que essa missão seja cumprida, aí sim possamos lançar mão de métodos diferentes e de veículos diferentes. Muito bem, verso 11 diz assim, amados, ele está falando para os crentes então, não é? Algumas versões trazem, meus queridos amigos, versões mais modernas, né, como a NVI, meus queridos amigos, amados, exorto-vos. Pedro está aqui falando numa linguagem de pastor, exortar é pedir, é suplicar, linguagem semelhante com o que Paulo usa lá em Romanos 12, eu vos rogo, irmãos, pela compaixão de Deus. É a mesma linguagem, uma linguagem pastoral. Ele está aqui admoestando seus filhos na fé. E também, de igual modo, nós podemos receber essa admoestação, essa exortação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, olha aquela palavra que eu mencionei, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, ou no dia da visitação. Pedro está conclamando os seus filhos na fé a serem exemplares, a serem cidadãos no meio de um mundo corrompido, a serem bons cidadãos aqui. Nós temos um testemunho consistente no Novo Testamento. Jesus ensinou isso. Jesus disse claramente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembram-se que Jesus foi cobrado, foi questionado sobre pagar o imposto, e Jesus, embora tivesse falado para os seus discípulos, olha, será que o filho do rei precisa pagar imposto? Né? Certamente que não, mas Jesus deu a entender que era preciso obedecer e cumprir toda a justiça. Jesus se submeteu. Daqui a pouco nós vamos falar até mesmo do próprio sofrimento de Jesus, que foi exemplar. Jesus se submeteu. Paulo, de igual modo, exortou os crentes em Roma a se submeter às suas autoridades e a orar por elas. E aqui o ensino de Pedro não é diferente. Meus irmãos, é preciso entender que Jesus não veio para causar nenhum tipo de subversão social. Jesus sabia muito bem qual era o poderio de Roma. Jesus sabia, e ele não podia colocar a vida de seus seguidores em perigo a título de qualquer tipo de revolução social, de revolução ética, até porque esse não era o objetivo de Jesus. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus veio com uma missão e ela era teológica, ela era de cunho espiritual. Se Jesus se deixasse confundir por um líder social e o evangelho de Jesus fosse algo que trouxesse em larga escala algum tipo de revolução social, essa insurreição contra o sistema do império naquela época ia causar muita confusão.
e o objetivo final de Jesus não seria alcançado. O objetivo de Jesus era alcançar o mundo com o evangelho da paz e não causar um tipo de subversão social. Não era essa a intenção, não era para isso que Jesus havia vindo ao mundo. E certamente essa não é a nossa missão. Por isso, aqui nós devemos nos comportar como exemplos. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma e mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Sim, o nosso chamado é para sermos bons cidadãos, é para sermos exemplos, para que as pessoas reconheçam o nosso comportamento e vejam que o nosso comportamento, é digno de aplauso. Certamente algumas pessoas não vão entender por que nós agimos dessa ou daquela maneira como cristãos. Certas pessoas não vão entender alguns traços da nossa fé, da nossa doutrina, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa de bem lá no mundo vai saber reconhecer um comportamento digno, o fato de que somos bons cidadãos, o fato de que não somos subversivos, mas somos ordeiros, o fato de que nós nos sujeitamos às leis do nosso país, que pagamos os nossos impostos, que vivemos de uma maneira ordeira. Certamente as pessoas vão saber reconhecer isso e vão poder dizer, olha, aquela pessoa vive de acordo com a sua fé. Essa pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa. Se nós, e vamos ver isso, somos injustiçados, sendo que não temos culpa, isso para Deus é algo que é recomendável. Como o próprio Jesus vai ser exemplo, e foi exemplo disso para nós, porque Jesus não pecou. Jesus foi injustiçado, não é? E qual foi a reação de Jesus? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que Pedro está nos convocando aqui para sermos bons cidadãos, para vivermos, como ele diz aqui, como peregrinos e forasteiros. Paulo fala disso lá em Filipenses capítulo 3. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos cidadãos do céu. No contexto do mundo grego, as pessoas invejavam a cidadania romana, por exemplo, não é? Me perdoe, no contexto do Império Romano, não é? A cultura era grega, os romanos admiravam os gregos e eles disseminavam a cultura grega, mas no contexto do Império Romano, aqueles que eram cidadãos romanos tinham privilégios. Nós sabemos que Paulo algumas vezes se valeu disso, não é? Mas mesmo nesse contexto, ser cidadão romano não era melhor do que ser cidadão do céu. E nós precisávamos, naquele tempo, os crentes precisavam viver no contexto do império como cidadãos dos céus. E nós hoje também, de igual maneira, precisamos entender que somos peregrinos, forasteiros, não somos deste mundo. Mas enquanto aqui estamos, temos que viver uma vida de modo que seja digno, de modo a não fazermos com que outras pessoas nos recriminem. É nesse sentido que a Bíblia fala que nós devemos ser irrepreensíveis. As pessoas não devem achar falta em nós, não devem achar crime em nós. Devemos viver de forma digna. Mantendo o exemplar, verso 12, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Haverá um dia em que as pessoas reconhecerão verdadeiramente que éramos diferentes por causa de Cristo e que estávamos certos. E o dia que esse dia chegar, seremos reconhecidos. Se não formos reconhecidos neste mundo pelas pessoas do mundo, nós seremos um dia sim reconhecidos pelo Pai. E é a isso que nós devemos nos reportar.
É nisso que devemos focar a nossa vida. Verso 13 continua e traz uma palavra que é conhecida de nós, conhecida do contexto dos escritos de Paulo, e Pedro usa também o mesmo conceito. Veja o verso 13: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Verso 13 traz a palavra sujeitai-vos. A palavra grega sujeitar é a palavra upotasso. Upotasso é uma palavra que era usada no contexto militar e ela se referia a estar debaixo da autoridade de alguém. No contexto militar, nós temos as patentes, não é? E essa palavra era usada justamente na submissão de um de menor patente ao de maior patente. O respeito que ele tinha, né? Essa submissão podia ser voluntária ou não. É aí que tem a diferença no contexto que é usado para os crentes, e em especial, que a gente conhece bastante, no contexto do casamento. É a submissão voluntária. Essa é a conotação, em geral, usada para o crente. É uma submissão feita de forma voluntária, por reverência, compreendendo aquilo que Deus mesmo estabeleceu no contexto do lar, até mesmo no contexto da sociedade. Nós vamos falar disso no capítulo 3, quando falarmos de relacionamento conjugal. Pedro fala disso. Aliás, essa parte começa aqui no capítulo 2 e termina no capítulo 3. Nós estamos falando de relações sociais. Aqui, a relação social é do cristão em relação às outras pessoas do mundo. Mas ele diz, então, sujeitai-vos a toda instituição humana, sujeitai-vos aos governos, obedecei. Essa é a instrução, por causa do Senhor. O motivo é diferente. Não é para que você seja considerado bonzinho. Não é para que você tenha favor. Hoje, o nosso contexto político, que é marcado por corrupção, por sujeira, por podridão, nós temos essa troca de favores. E ninguém faz o bem sem interesse, praticamente ninguém. Todos têm um certo interesse por trás. O crente não deve agir assim. O crente faz isso, ele se sujeita à instituição humana por causa do Senhor, por causa do temor do Senhor, porque é algo que ele faz como se ele estivesse servindo a Deus. Esse é um diferencial. Essa é uma motivação que deve ser um diferencial para o cristão. Então, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, os governos, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Paulo já tinha dito isso, e o ensino de Pedro aqui casa com o de Paulo, que as instituições e os governos, elas servem para trazer a ordem, e elas vão então com um braço punir aqueles que desobedecem à lei, mas vão então louvar e reconhecer aqueles que são bons cidadãos. De igual modo, nós precisamos entender isso. Os governos são estabelecidos pelo Senhor, são permitidos, são colocados ali, os reis, os chefes de Estado são colocados ali com permissão do Senhor, e nós devemos nos sujeitar a eles, obedecendo-lhes, sendo-lhes sujeitos à lei, não porque somos bonzinhos, não para ganhar qualquer tipo de favor, mas porque isso é a vontade de Deus. Isso é importante, precisamos frisar isso. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, que sejamos bons cidadãos. Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Uma espécie de resumão aqui nesse verso 17. Essa é a vontade de Deus, o texto diz, para que, praticando o bem, vocês calem a boca daqueles que tentam emudecer, né? Vocês emudecem a ignorância dos insensatos, ou seja, vocês calam a boca daqueles que tentam falar mal da gente, porque eles não vão encontrar nenhum tipo de dolo em nós, não vão encontrar nenhum tipo de prática criminosa, maldosa. Vocês se lembram de Daniel?
Daniel capítulo 5, na corte do rei Dario, que foi colocado numa posição em que, por praticar os atos da sua religião, ele estava orando em sua casa, ele foi então pego, né, naquilo que os gentios, e eles fizeram isso como uma armadilha, os gentios da época fizeram para poder tirar Daniel de cena, para poder condená-lo, inclusive, à morte. Vocês se lembram disso? Mas, no entanto, o rei reconheceu que Daniel era um servo de Deus correto, servo do Deus Altíssimo, como nós lemos em Daniel não é capítulo 5, capítulo 6. Ele foi reconhecido e aqueles maus servos foram então condenados. Essa é a intenção de Deus. É a intenção de Deus, mesmo quando somos injustiçados, tal como foi Daniel. Como livres que sois, e nós somos verdadeiramente livres, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Nós podemos fazer tudo, nós somos livres perante o Senhor e perante o mundo. Não devemos temer, nós devemos honrar. Nosso autor, o Marshall, fala isso, há uma grande distinção aqui. Nós devemos temer a Deus. Lembram-se, nós falamos sobre isso, o temor é a Deus. Nós não devemos temer o braço da justiça, não devemos temer nossos governantes, nós devemos respeitar, né? É diferente. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse deve ser o nosso comportamento dentro e fora da igreja. E aqui, especialmente nesse contexto, fora da igreja. Honrai a todos. Honrai o rei. Temei a Deus, honrai o rei. Não é? Temei a Deus, honrai o rei. Pedro continua a falar dessa diferença dos cristãos em relação ao mundo. E aqui nós temos um tema que é, às vezes, controverso, e precisamos compreendê-lo à luz da Escritura e compreendendo o tempo do Novo Testamento e como isso se aplica hoje. Hoje, em larga escala, embora ainda seja encontrado em alguns contextos, hoje, em larga escala, nós não temos mais escravos e não temos mais um regime de escravidão como tínhamos no tempo do Novo Testamento. No tempo do Novo Testamento, no contexto do Império Romano, mais de 1/3 da população daquela época do Império era toda de escravos. E havia escravos de todo tipo, escravos de guerra, escravos no contexto da casa, escravos voluntários, que são mencionados inclusive na Bíblia, pessoas que se endividavam e eles então, para pagar a sua dívida, se faziam como escravos por um tempo, não é? Para que pudessem pagar essa dívida. Mas o fato é que naquele tempo era algo muito mais comum, tá certo? É óbvio que havia injustiças, é óbvio que os escravos eram maltratados. E no contexto do Império Romano, o escravo não tinha direito nenhum, o escravo não tinha sequer direito sobre sua própria vida. O Senhor tinha direito de vida e morte sobre ele. Não é? E Paulo, e o nosso autor fala disso, Paulo ensinou e recomendou que no contexto cristão não houvesse mais a relação de servo e escravo, que eles fossem irmãos. Mas aqui Pedro está falando do relacionamento de alguém que é escravo e se torna cristão em relação ao seu senhor não cristão. Como deve ser a atitude? Será que vai ser uma de subversão, de insubmissão? Será que vai ser uma de reação, de ser um reacionário? Certamente esse não é um comportamento que Deus espera de nós, certamente não é isso que Pedro escreve aqui. Veja então, ele diz, servos, sede submissos, de novo a mesma palavra, o mesmo contexto, a submissão voluntária, é o espírito
de submissão. E vejam, meus irmãos, nós vamos deixar isso muito claro: submissão não é subserviência. Nós não estamos aqui falando de desvalorização da vida humana, em nenhum contexto, em nenhum tipo de relacionamento social, nem no casamento, nem fora dele, nem no contexto do trabalho, nem no contexto do governo, nem mesmo no contexto militar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há uma diferença, e isso precisa ficar claro, quando nós falamos em submissão, a palavra de Deus não está dizendo que há diferença intrínseca nas pessoas. Para Deus, nós somos todos iguais. Homens e mulheres, servos e senhores são iguais. Não há diferença em termos de importância. Ou seja, o general não é mais importante como pessoa, porque é general, em relação ao soldado. E nem o soldado tampouco é menos importante como pessoa, é inferior como pessoa, porque é soldado. Aos olhos de Deus, todos são iguais. Sim, o general, em termos da sua patente, é superior ao soldado. Mas isso não torna ele melhor, uma melhor pessoa, mais importante, e por isso levá-lo até à arrogância só porque ele é um general. Essa é a diferença. Aí está a diferença. Não há uma diferença intrínseca. Todos nós somos valorizados. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho um título, esse, aquele, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu trabalho no Itamaraty, porque eu trabalho com um presidente, porque eu sou um embaixador, porque eu sou isso ou aquilo. Isso precisa ficar bem claro para você, para nós cristãos, quando nós trabalhamos o conceito de submissão. Porque submissão nada tem a ver com a importância que a pessoa tem diante de Deus e nem para a importância que uma pessoa tem que ter em relação à outra. Nós somos iguais. Nós somos iguais, somos igualmente servos do Senhor. E nesse contexto, então, a submissão é uma submissão voluntária, compreendendo a questão da autoridade que o outro tem, né? E se colocar debaixo dessa autoridade, né? De uma forma condigna. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. De novo, a motivação é o próprio Deus. Não é? Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pedro não queria que os cristãos causassem nenhum tipo de subversão ou dissensão. Ele queria que eles servissem como se estivessem servindo ao Senhor e fossem exemplar. Vocês se lembram como foi José na na casa de Potifar? José chegou e logo se destacou pelo seu comportamento. E Potifar, por causa disso, o reconheceu e o colocou como servo principal. Vocês se lembram qual foi o comportamento do mesmo José em relação a Faraó? Ele foi injustiçado. Quantas vezes injustiçado? Ele foi aprisionado. Primeiro ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Uma tremenda injustiça. Depois ele foi injustiçado pelo próprio Potifar, que primeiro o tinha reconhecido, mas agora, por causa de uma armadilha da sua esposa, ele coloca José na prisão. Mas mesmo assim, por causa do Senhor, porque José sempre teve os seus olhos voltados para Deus, e mesmo na injustiça ele se submeteu, ele foi então reconhecido como servo de Deus. Da mesma maneira Daniel agiu, e da mesma maneira nós devemos agir. Veja o verso 19, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Veja que, nesse contexto, Pedro está ensinando que o nosso proceder bom deve ser a bons e a maus senhores. No nosso contexto de hoje, na nossa sociedade, em que largamente nós não temos mais esse sistema de escravatura, nós podemos aplicar isso em relação
as chefias. Nós podemos aplicar isso em relação a patrões, não é? Essa é a nossa relação de sociedade hoje. Será que a Bíblia mudou? Será que hoje nós somos chamados a ser uma sociedade, pessoas que são reacionárias? Pessoas que são causadores de confusão? Pessoas que vão observar o mundo de hoje, observar as injustiças e vamos agir de forma reacionária e arbitrária? Eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos simplesmente aceitar todo tipo de injustiça, de maneira alguma. E nem devemos, talvez, nos engajar na defesa do pobre, do injusto, de maneira alguma. Nós somos chamados a levantar a voz por aqueles que não têm voz. A palavra de Deus diz isso. Eu admiro, por exemplo, a nossa agora ministra, Damares, na época era só serva de Deus e que estava levantando a voz contra atrocidades que estavam acontecendo em alguns contextos, sobretudo indígenas. Nós precisamos levantar a voz contra a injustiça. Mas quando nós sofremos injustiça por causa da nossa fé, nós devemos reagir de forma diferente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. O exemplo aqui, nós vamos ver daqui a pouco, é o próprio Jesus. Como foi que Jesus reagiu à sua crucificação? Como foi que Jesus reagiu no seu julgamento? Como foi que Jesus reagiu às bofetadas que levou, aos xingamentos? Como é que nós reagimos quando somos injustiçados? Isso é difícil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil porque a carne é fraca, né? Porque realmente é ruim quando somos injustiçados, não é? Mas nós temos um chamado muito alto e às vezes o preço é alto por sermos cristãos. E se nós temos um comportamento subversivo, se nós temos um comportamento que é costumeiramente de reação ruim, nós seremos maus testemunhos. Nós podemos até achar que estamos corretos, certos, mas não seremos vistos com bons olhos. Essa é a realidade. E isso é o que está refletido aqui nesse texto. Pois que glória há, verso 20, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Pedro não justifica aquele que faz errado. Se nós erramos, se nós pecamos, se ultrapassamos o limite de velocidade, se avançamos o sinal, vamos levar uma multa. Se deixamos de cumprir a lei, aqui ou ali, nós vamos sofrer a penalidade. E é justa. Né? E se isso acontece, não há glória nenhuma. Não estamos sendo diferentes do que o mundo. Mas nós fomos chamados para ser diferentes. E nós fomos chamados para sermos diferentes por causa do Senhor. Em temor ao Senhor. Como prova de que somos cristãos e que temos sim uma motivação especial para agir de forma diferente e de forma correta. Esse é o nosso chamado como cristãos. E se ainda assim suportamos injustiças, aí tudo bem. O Senhor vai, no tempo certo, reconhecer isso. No tempo certo, isso será trazido à luz. Mas por ora, se preciso for, como a gente viu lá no comecinho, no versículo 6 do capítulo 1, nós podemos e talvez passemos por provações. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, finalzinho do verso 20 diz, isto é grato a Deus, isso é bem visto por Deus.
Deus irá reconhecer isso. Porquanto, verso 21, agora começando uma última parte aqui dentro do nosso ensino e finalizando o texto do capítulo 2, chegamos aqui ao que muitos autores reconhecem como o cerne, o centro, e é literalmente o centro da carta, em termos do espaçamento aqui do número de versículos. Chegamos aqui no cerne da carta. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui está a grande motivação, aqui está a grande razão de Pedro colocar isso para os crentes. E isso aqui, meus irmãos, é algo que é precioso para nós no século XXI. É algo que é aplicável igualmente para nós hoje. Se isso acontecer, é porque nós fomos chamados para isso. Se isso acontecer, é porque Deus de alguma maneira permitiu e seremos exemplo para outros. Seremos exemplo para outros. Se formos injustiçados como Cristo foi, qual será a nossa reação? Será como foi a de Cristo? E seremos então reconhecidos? E mesmo que não sejamos reconhecidos aqui pelos homens, seremos reconhecidos por Deus. Não é? E aqui nós precisamos nos lembrar, nós devemos temer o Senhor. Temer o Senhor. Não é? Se o que fazemos aqui, se o nosso comportamento aqui será avaliado por Deus, como deve ser o nosso comportamento? Quero que você reflita nisso. Porquanto para isso mesmo, verso 21, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A partir do verso 22, que vamos ler agora, até o final do verso 25, Pedro traz uma série de alusões ao texto de Isaías 53, que fala do servo sofredor, que fala do Messias que veio como servo sofredor, que sofreria uma série de injustiças, e nós sabemos que ele fez isso por causa do Senhor, por causa de Deus. Isso a ele foi determinado. E veja, muitas vezes algumas pessoas até argumentam, e eu diria que esse é um argumento carnal, que fala assim, eu não preciso sofrer dessa forma, eu não sou Jesus. Jesus padeceu, eu não dou conta, eu sou humano. Jesus sabe disso, Deus sabe disso. Mas isso, na verdade, não é desculpa para nós. Pedro já falou isso aqui no versículo, aqui atrás, dizendo que a nossa liberdade não pode ser pretexto de malícia. Da mesma maneira, a gente não pode simplesmente nos valer do fato de, eu não sou Jesus, eu não tenho que sofrer dessa forma. Pois esse é o nosso chamado. Por mais duro que seja pensar nisso, por mais difícil que seja aplicar isso à nossa vida, isso é a realidade. Então veja que Pedro traz essas imagens lá de Isaías 53, ao falar do servo sofredor, e usa isso como ilustração para o nosso próprio comportamento aqui. Vejam então comigo o que nos diz o texto a partir do verso 22. O qual não cometeu pecado, Jesus, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Paulo já usa essa linguagem, já usou essa linguagem em alguns textos, e o que mais me chama a atenção é o lá de Romanos, mas ele fala, mas o autor aos Hebreus não é Paulo, é outro, né? Também fala disso, que nós devemos nos sujeitar a Deus e entregar para Deus e não nos vingar pessoalmente. Paulo ensina que não devemos pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem. Quase não saiu a palavra aqui, perdão. Essa é a atitude do cristão. Jesus não cometeu pecado, não se achou nenhum dolo, ou seja, nenhum crime nele, mas ele
quando ultrajado, não revidou. Eu sei que é quase, sem dúvida, foi desumano o sofrimento que Jesus passou na cruz, antes da cruz, as bofetadas, as cusparadas, a humilhação, as chicotadas que lhe tiraram a carne a ponto de talvez lhe mostrar os órgãos internos, as vísceras. Mas Jesus sofreu tudo isso sem esboçar reação. Isso é muito difícil, mas é o chamado que nós temos. É o chamado que nós temos. Ele não revidou. E o chamado é que nós não revidemos. Que nós não retaliemos. Como isso é difícil, meus irmãos. Eu falo isso com temor e tremor, porque eu mesmo, às vezes, sou falho. Eu sou pecador, todos nós somos. Mas Deus tem um chamado alto para nós. Deus tem um padrão diferente. E pela graça de Deus, e aqui eu não vou relatar isso, eu vou apenas mencionar, já houve oportunidades em que eu pude exercer isso, e depois Deus consertou a situação. Não vou nem usar essa linguagem que muitos crentes usam hoje, em alguns contextos evangélicos, que dizem assim, Deus me honrou. Deus me honrou. Não é esse o sentido. Porque senão a gente vai estar trazendo a sardinha, a brasa para a nossa sardinha. Não é essa a intenção. Mas nós devemos sofrer esses danos sem retaliar. Sem retaliar. Não é? Então a retaliação é uma reação humana. Nós queremos devolver na mesma moeda. Nós queremos aplicar a lex talionis, olho por olho, dente por dente. Mas Cristo veio e fez diferente. E Cristo nos chama para sermos diferentes. E Pedro escreve aqui aos cristãos daquela época, e trazido para o hoje, o princípio não mudou. Nós devemos agir de forma diferente. Não é? Nós devemos agir de forma diferente. E Jesus, então, Pedro diz de Jesus que ele, quando maltratado, verso 23, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Isso está lá no texto de Isaías 53. Esse texto é poderoso. Nós recebemos a cura. Nós fomos livres do pecado, da condenação do pecado e do próprio pecado em si. E ele não mais tem em nós o efeito que tem nas outras pessoas. Por isso nós podemos viver de uma tal forma que glorifique a Deus. Por isso a nós é possível, pela liberdade que temos, dizer não ao pecado. Por isso é possível a nós não retaliarmos, não revidarmos, mas mesmo humilhados, oferecermos o perdão. Eu sei que é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, mas o exemplo que Jesus nos deixou é aquele lá da cruz, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que temos de que devemos viver para a justiça. Fomos livres do pecado. E veja, verso 25, também tirando da imagem lá de Isaías 53, porque vocês estavam, aqui a linguagem estáveis, né? Eu estou melhorando um pouquinho o português aqui, para um contexto mais atual, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo aqui é que quando sofremos injustiça e quando somos vilipendiados de forma injusta, ou seja, não havendo em nós culpa, nós vamos poder nos submeter a Jesus e vamos encontrar no nosso pastor alguém que vai nos consolar,
que vai nos acolher, que vai nos receber, que entende o que é isso e que vai saber reconhecer o nosso valor. Porque antes nós éramos ovelhas desgarradas, antes estávamos perdidos no mundo, mas agora que fomos salvos e fomos chamados para o aprisco do Senhor, fomos convertidos, o texto fala de forma clara que ao pastor e bispo da nossa alma, agora temos que nos submeter a Ele. E Ele vai saber reconhecer. Ele vai saber cuidar das feridas, como o pastor cuidava da ovelha ferida, como o pastor cuidava daquela ovelha que tinha sua patinha quebrada, e ele então cuidava e fazia o curativo até que aquela ovelhinha estivesse bem. Nós vamos então, da mesma maneira, agir para que, mesmo quando maltratados, não revidemos, mas nos sujeitemos ao Senhor. Essa passagem nos traz uma reflexão, eu estou aqui concluindo, já estamos com 51 minutos. Essa passagem nos faz refletir muito sobre a nossa vida, sobre a nossa postura como cristãos, ao chamado que nós temos como crentes. Hoje, no Brasil, no mundo ocidental como um todo, graças a Deus, nós temos liberdade de louvar a Deus, de culto. Nós temos um contexto tal em que o nosso Brasil nos dá garantias por meio da Constituição para cultuarmos a Deus, temos essa liberdade. Mas eu temo que um dia isso possa não mais ser a nossa realidade, como é em várias partes do mundo. Como é na vida de vários irmãos nossos que sofrem, que padecem por Cristo hoje, em contextos de países muçulmanos, em contextos em países fechados ao Evangelho, em contextos onde não há liberdade religiosa. Cristãos são mortos, são injustiçados, são vilipendiados, são privados de suas famílias, seus bens são saqueados, são confiscados. Isso é uma realidade hoje, no século XXI, hoje. Queira Deus que isso não aconteça na nossa geração. Queira Deus que isso não aconteça com você e comigo. Talvez, certamente não desejamos isso. Mas se isso acontecer, eu quero deixar a reflexão para nós, para mim e para você, apontando aqueles 3 dedos para mim e 1 dedo para você. Se isso acontecer, qual vai ser a nossa reação? Qual é a sua reação quando você é injustiçado? Qual é a sua reação e qual é a sua resposta quando as coisas ruins acontecem? Você revida? Você está pagando o mal com o mal ou você está pagando o bem com o mal? Deixa eu contextualizar melhor ainda. Nós estamos pagando o mal com o mal ou estamos pagando o mal com o bem? Para isso fomos chamados, o verso 21. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir os passos de Jesus, mesmo nesses momentos difíceis. Até a próxima aula, Deus te abençoe, um abraço.